Então, o resultado da multiplicação de 700 por 1024 será de 716.800 KB. Então, está aí o resultado da letra G. A letra H, transformar 2 GB em KB. Então, entre o gigabyte e o KB, eu tenho unidade de medida megabyte. E a conversão, aqui como você pode visualizar, é para uma unidade de medida menor. Então, eu vou realizar a multiplicação duas vezes. Então, 1 GB ele equivale a quantos megabytes? 1 GB equivale a 1024 megabytes. Então, 2 GB corresponde a 2048 megabytes, ok? Então, desses 2048 megabytes, eu quero realizar a transformação agora para kbyte. Então, vou fazer outra multiplicação, vezes 1024. Então, 2048 vezes 1024 terá um valor de 2.097.152 KB. Então, está aí o resultado da letra H. E o próximo caso, que é a letra I, transformar 4 GB em megabyte. Então, entre gigabyte e megabyte, eu não tenho nenhuma unidade de medida, né? E gigabyte, ele é maior que o megabyte. Então, a conversão vai ser para uma unidade de medida menor. Então, eu vou realizar a multiplicação. Então, 4 vezes, que é a quantidade de gigabytes, né? 1024, que 1 GB equivale a 1024 megabytes, né? Corresponde a 4.096 megabytes. Então, está aí a conversão, né? O valor da conversão da letra I. A letra J, que é esse valor em bits em byte. Então, um byte, a gente já sabe que equivale a 8 bits. E o bit, ele é menor que o byte. Então, a conversão vai ser para unidade de medida maior. Então, quando é realizado para unidade de medida maior, eu faço uma divisão. Então, é esse número dividido por 8. E um byte equivale a 8 bits. Então, o resultado será de 3.580 bilhões bytes. A questão 2. Um DVD possui 4 GB. Qual o valor em megabyte deste DVD? Então, uma dica que eu dou para quando for resolver um problema é transformar todos os dados na mesma unidade de medida. Então, aqui no caso, eu vou transformar, né, o 4 GB para megabyte. Então, 1 GB equivale a 1024 megabytes, eu faço 4 vezes 1024, que corresponde a 4.096 megabytes. Então, o valor deste DVD em megabyte corresponde a 4.096 megabytes. A questão 3. Um arquivo com 2 KB de tamanho cabe em um disquete com 2048 bytes de espaço livre? Justifique sua resposta. Então, o arquivo ele possui 2 KB. Então, eu tenho a unidade de medida kbyte e a unidade de medida bytes. O disquete, ele possui, aqui no nosso problema, 2040 bytes. Então, eu vou pegar o 2 KB e transformar em bytes. Então, 1 KB ele equivale a 1024 bytes. Então, 2 KB será 1024 mais 1024, que é igual a 2048 bytes. Então, aqui eu tenho o tamanho do arquivo em bytes. Então, esse arquivo de 2048 bytes, ele será capaz de salvar suas informações nesse disquete de 2048 bytes? Não, né? Porque a capacidade do arquivo, né, o tamanho, vamos colocar o tamanho do arquivo é maior que a capacidade do disquete. Então, faltará 8 bytes, né, para ser possível
salvar esse arquivo nesse disquete. A questão 4. Em um DVD de 4,7 GB, conseguimos colocar quantos arquivos de 5 MB? Então, eu vou transformar esse 4,7 GB para megabyte. Então, aqui eu posso observar que a conversão vai ser de gigabyte para megabyte. Então, a conversão vai ser para unidade de medida menor. Quando é para uma unidade de medida menor, o que é realizado? Uma multiplicação. Então, 4,7 GB vezes 1024, porque 1 GB equivale a 1024 MB. Então, 4 vezes 1024 é igual a 4.812,8 MB. Então, aqui eu já consigo trabalhar, né, com a mesma unidade de medida. Então, o DVD tem essa capacidade. E o arquivo, ele tem a capacidade de 5 MB. Então, eu quero saber quantos arquivos de 5 MB eu consigo colocar nesse DVD de 4.812,8 MB. Então, o processo que eu vou realizar agora é de divisão, né? Então, a capacidade total do DVD dividido por 5, que será aproximadamente 962 arquivos salvos, né, nesse DVD de 4,7 GB. Então, eu vou conseguir salvar aproximadamente 962 arquivos. O número 5, o arquivo de instalação de um programa qualquer para editar imagens ocupa cerca de 240 MB. Então, o arquivo de instalação é igual a 240 MB, que dá e sobra para armazenar em um único CD de 700 MB. Então, antigamente, se fosse utilizado o tal disquete, então vamos colocar disquete, que é igual a 1,44 MB. Quantos disquetes seriam necessários? Então, eu tenho aqui um arquivo de 240 MB e um dispositivo, né, o disquete, de 1,44 MB. Então, já está tudo na mesma unidade de medida. Então, para eu saber quantos disquetes são necessários para salvar esse arquivo de 240 MB, é só realizar uma divisão. Então, 240 dividido por 1,44 é igual a aproximadamente 166 disquetes. Então são necessários aproximadamente 166 disquetes para salvar o programa de instalação de 240 megabytes. Então, pessoal, é praticamente isso, né, a resolução da atividade proposta. O que vocês têm que entender, né, é essa sequência de unidade de medida. Então, recapitulando, né, o bit equivale a 0 ou 1, o byte equivale a 8 bits, então vocês podem observar que é sempre a unidade de medida anterior, né? O kbyte, ele equivale a 1024 bytes, e o megabyte equivale a 1024 kbytes. 1 gigabyte equivale a 1024 megabytes e 1 terabyte equivale a 1024 gigabytes. Então, bons estudos para vocês e até mais, e obrigada pela atenção.